Ok, deixa eu adivinhar, você entrou nesse vídeo porque você acha que encontrou o amor da sua vida. Mas se eu te falar que existe uma boa chance que você na verdade tenha encontrado apenas o seu primeiro trauma. Tá bom, essa introdução foi meio pesada, mas pensa aqui comigo, você tem 15, 16, 17 anos. Você mal sabe quem você é, você mal entende o que você quer da vida. Seu cérebro ainda está em desenvolvimento. E mesmo assim, você acredita que encontrou a pessoa perfeita, aquela pessoa especial, aquela pessoa que vai estar do seu lado para sempre. E é exatamente aí que o problema começa. Porque com essa idade você deve estar provavelmente no ensino médio, que não é apenas um lugar onde você aprende matemática, química ou história. Também é um lugar onde muita gente aprende pela primeira vez a sofrer, seja por amor ou por outros motivos. Quando você é adolescente, você começa a medir seu valor pela atenção das pessoas. Se a pessoa te responde rápido, você fica feliz. Se a pessoa demora, o seu dia fica uma merda. Se essa pessoa te elogia, você se sente a pessoa mais foda do mundo. Se ela começa a ficar um pouco mais distante, você começa a ter aquele sentimento ruim dentro de você, entende? Você consegue perceber o perigo disso? Sua felicidade ela deixa de ser sua e ela começa a se tornar a propriedade de outra pessoa. E foi justamente contra isso que os estoicos passaram séculos tentando alertar. Epicteto ele dizia que a raiz do sofrimento está em colocar nossa paz nas mãos de coisas que não controlamos. Agora pense, você controla os sentimentos de outra pessoa? Não. Você controla se ela vai estar gostando de você? Também não. Então por que você está entregando toda a sua sanidade para alguém que você não consegue controlar? Mas calma, que o buraco ainda vai ficar bem mais fundo. Porque o problema não é o relacionamento, é mais a fantasia que você cria sobre ele. Você não se apaixona apenas pela pessoa, você se apaixona pela história que criou na sua cabeça. A mesma coisa acontece em animes, filmes e séries. A gente tem vários exemplos. Um que eu posso te dar é o mais clássico de todos, que é o Naruto. Durante vários anos ele idealizou a Sakura, criou uma imagem dela dentro da própria mente, que na realidade nunca foi exatamente como ele pensava. A verdade ela é bem simples, a nossa mente ela é especialista em criar expectativas, e expectativas são fábricas de decepções. Schopenhauer ele falava que o desejo é uma máquina infinita, você deseja algo, consegue, fica feliz por alguns dias, e depois começa a desejar outra coisa, e então o ciclo ele recomeça. No ensino médio isso acontece o tempo inteiro. Você quer conquistar alguém, depois quer que a pessoa goste de você, depois quer que ela responda mais rápido, que ela demonstre mais carinho, que ela mude certas atitudes, depois você quer mais atenção, mais segurança, mais e mais e mais e sempre mais, e quanto mais você precisa, mais ansiedade você vai sentindo. Agora imagina o seguinte, você tá na sala de aula, o professor tá explicando alguma coisa importante, mas você não tá ouvindo, porque você tá apenas pensando na mensagem que ela não respondeu. Você tá pensando na última conversa que você teve, na última curtida que ela deu na sua foto, na última visualização dela nos seus stories. O seu corpo ele tá na escola, mas a sua mente tá em outro lugar. E é assim que muitos adolescentes passam anos inteiros, não vivendo a própria vida, mas orbitando a vida de outra pessoa, como um satélite, sem direção própria. E aqui existe uma armadilha que pouca gente comenta. Relacionamentos no ensino médio costumam acontecer justamente quando você ainda está formando sua identidade. Ou seja, você ainda está descobrindo quem é. Mas aí aparece alguém e sem perceber você começa a se transformar para agradar essa pessoa. Você muda seus gostos, suas opiniões, seu comportamento e até seus próprios sonhos às vezes. Tudo para manter aquela aparência, aquele relacionamento vivo. Nietzsche ele tinha uma frase bem interessante sobre isso. Torna-se quem você é. Parece bem simples, mas é uma das tarefas mais difíceis da vida, porque o mundo inteiro tenta convencer você a ser outra pessoa, e às vezes o relacionamento faz exatamente isso. Você deixa de descobrir quem realmente é, porque você está ocupado demais tentando ser aquilo que alguém espera. Agora vamos falar sobre términos, porque é aqui que muita gente quebra. Você passa meses construindo uma história, criando memórias, fazendo planos e imaginando o futuro, então acabou. Pronto, fim. A pessoa vai embora da sua vida. E aí, parece que arrancaram um pedaço de você. Mas sabe o que dói mais? Não é a perda da pessoa. É a morte da versão do futuro que você imaginou. É perceber que todos aqueles cenários que existiam na sua cabeça não vão mais acontecer. E isso machuca.
machuca muito, vamos ser sinceros. Mas existe uma coisa curiosa: quase todo adulto consegue olhar pra trás e perceber algo. A maioria daqueles relacionamentos que pareciam eternos não duraram. Aquela pessoa que parecia insubstituível foi substituída. Aquela dor que parecia infinita terminou. E isso revela uma verdade desconfortável: sua mente é péssima em prever o futuro. Quando você tá sofrendo, você acredita que vai sofrer para sempre. Quando tá apaixonado, você acredita que vai amar para sempre. Mas raramente as coisas acontecem assim. Marco Aurélio ele dizia que tudo muda, tudo passa e tudo se transforma, inclusive aquilo que hoje parece o centro do seu universo. Mas enfim, eu quero te contar uma coisa ainda mais perigosa. Muitas pessoas usam relacionamentos para fugir de si mesma. Elas não querem ficar sozinhas, elas não querem lidar com seus pensamentos e muito menos encarar seus próprios medos. Então, encontrou alguém que talvez possa ser você, então tome cuidado e transforma essa pessoa numa distração ambulante. O relacionamento ele vira anestesia, mas a anestesia ela não resolve nenhum problema, ela não é um remédio. Ela só vai adiar ali a dor que você tá sentindo. E quando o relacionamento acabar, todos os problemas vão voltar. Só que bem maiores agora. Por isso existe uma diferença enorme entre amar alguém e depender de alguém. Amar é compartilhar a vida, depender é terceirizar a própria felicidade. E essas duas coisas não são iguais, nem de longe, porque nenhum ser humano consegue carregar o peso de ser a razão da felicidade de outro. É peso demais, expectativa demais e responsabilidade demais. E por conta disso, eventualmente as coisas começam a desmoronar. Então, o que fazer? Parar de se relacionar? Não, essa não é a lição do vídeo. Relacionamentos, eles podem ser incríveis, eles podem ensinar maturidade, empatia, paciência, companheirismo. O problema nunca foi amar, o problema é esquecer de si mesmo enquanto ama, é abandonar seus objetivos, suas amizades, seus hobbies, sua identidade, sua paz, tudo em troca de uma pessoa. Porque quando você faz isso, você não está construindo um relacionamento, você está construindo uma prisão. E a pior parte, as grades foram feitas por você mesmo. Talvez a maior lição do ensino médio não esteja nas provas, nem nos livros, nem nas aulas. Talvez esteja justamente nesses relacionamentos, porque eles ensinam algo fundamental. Você pode gostar profundamente de alguém, mas você ainda precisa continuar sendo você. Você pode amar alguém, mas ainda precisa ter sua própria vida. Você pode compartilhar sua felicidade, mas não pode entregar a chave dela para outra pessoa. No fim das contas, essa é a armadilha que destrói tanta gente. Não é o amor, não é o namoro e muito menos o término. É a ilusão de que outra pessoa vai completar aquilo que você ainda não construiu dentro de si. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de procurar alguém para te salvar e começa a construir alguém que não precisa ser salvo. Porque no final, o relacionamento mais importante da sua vida não é aquele que você começou no ensino médio, é aquele que você terá consigo mesmo até o último dia da sua vida.